pergunta a Vossa Presidente, só para Excelência. fechar, concluir o Sua raciocínio. Excelência, o senador Wilder Moraes, por favor. Secretário, eu acho que essa comissão de infraestrutura, ela é muito importante e o que foi relatado aqui pelos colegas senadores, eu acho que esses entraves que os ministérios se encontram, presidente, era importante que nós, senadores, pudéssemos observar isso de perto, porque tanto a licença ambiental como o custo disso está do governo. Então, nesse caso do Rio Grande do Norte, imagina, está pronto, hoje o governo está pagando por essa energia. Concorda, secretário? É na Bahia, né? Esse caso é mais Na Bahia está pagando pelo pagando consumo. energia porque o investidor fez o investimento e não tem hoje a linha de transmissão. Eu acho que o governo, num caso desse, ele tem que ser mais duro com a solução dessas licenças ambientais para que o país não perca mais ainda com o investimento e a falta de energia que hoje o mercado necessita. O licenciamento é federal e estadual também. Então, tem também essa questão de essa dualidade. Muito obrigado a Sua Excelência, senador Wilder Moraes. Muito obrigado ao senhor secretário, Dr. Altino Ventura Filho. E passo a palavra agora ao senhor Paulo Kief, especialista em recursos energéticos, para oferecer sua resposta às indagações feitas. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, obrigado a oportunidade de colocar alguns fatos novos nessa análise da questão energética. Na minha preparação para essa reunião importantíssima, eu busquei muito foco em cima do custo, principalmente o custo energético e a perda do sistema. Então, sem desmerecer o trabalho e a defesa do Dr. Altino, com todo respeito à história profissional dele, eu diria, bem resumidamente, é o seguinte: todo modelo energético hidrelétrico brasileiro tem 130 anos de história. Não é uma coisa que foi desenvolvida a semana passada nem o ano passado. São 130 anos de história o modelo elétrico e hidrelétrico. Então, falar que estão ainda buscando algumas soluções, eu acho que é um pouco de falta de história. Porque o momento brasileiro é crítico em questões de energia. E nós não podemos ficar discutindo coisas de 130 anos atrás, isso no modelo elétrico. Se nós colocarmos logística, nós vamos a questões de 140, 200 anos atrás. Então, o planejamento, com todo o respeito, doutor Altino, o planejamento que está sendo feito no Brasil hoje reporta quase 200 anos, com todo o respeito aos planejadores. Eu acredito que o momento seja muito sério para se voltar 200 anos na história. No caso do petróleo, também, 100 e poucos anos atrás. Nós estamos investindo 700 bilhões de reais em petróleo. O mundo praticamente já está fugindo dessa fonte e nós vamos investir em petróleo. Hidroeletricidade, as reservas, como foi perguntado para o eminente senador, a água é um custo altíssimo. A sazonalidade em todas as formas de geração já são explícitas, ou seja, os reservatórios das hidrelétricas não mais correspondem à expectativa de armazenamento previstas. O que ocorreu agora recentemente em janeiro, que teve que ser feita uma série de acertos para que a coisa se realinhasse em termos de planejamento, de consumo, né? Já não é nem planejamento, já estamos direto no consumo, foi bastante explícito na vulnerabilidade do sistema. As barragens não conseguem mais guardar energia por 3, 4 anos, no máximo 1 ano, 6 meses, vai perder o ciclo hídrico pluvial. Com isso, nós vamos ficar tremendamente vulneráveis. Tá? Então, esse otimismo do Dr. Altino, eu colaboro e gostaria de ser bastante otimista nesse sentido também. A questão da água, a Coreia colocou muito bem, é um produto do futuro, é o produto principal que tem pela frente da civilização, não é do Brasil, é do mundo. Nós não podemos colocar água à disposição para gerar energia. Não é uma questão de sim ou não, eu não sou nem pró nem contra a barragem, nem hidrelétrica. Existe um cálculo que o eminente senador também questionou, a fórmula não é uma fórmula, é um roteiro só de palestra, tentei simplificar. Mas ali coloca a condição da eletricidade disponível na tomada em torno de menos de 20% em relação à potência hídrica nominal no pé direito da barragem.
Não é uma perda de 5%, 15%, não. Uma perda de quase 80% ou mais por cento. Porque a análise tem que ser feita em cima do custo energético. Nós não podemos fazer um planejamento energético em cima de um custo financeiro. E o pior, não é nem custo, é perda. Em 2002, houve uma autorização do Congresso em de se apropriar a perda do sistema, transformando em custo na questão da tarifa. Isso onera de tal forma o consumidor final que inviabiliza a sobrevivência no país como ser humano, empresarialmente, então é impossível. Porque o que era perda se tornou custo. Com isso, novamente, o custo Brasil tem um trabalho extremamente sofisticado que eu fiz, protocolei na consulta pública de eficiência energética, que lá sim eu tentei colocar em termos de fórmula e bem explícito, porque sem a fórmula, Vossa Excelência há de entender que a engenharia, eu sou administrador e estou tratando a coisa aqui pelo lado do administrador, mas também tem a parte de instrumentação nuclear que eu conheço muito bem, que qualquer processo tem que ter um in e um out que sejam plausíveis em termos de eficiência energética, ou que haja uma sinergia capaz de qualquer resultado ser maior do que a perda do sistema. Porque qualquer processo energético tem a perda, que o doutor Altino colocou, que a perda pelo calor. Em qualquer sistema tem isso, senão a primeira lei da mecânica e a segunda não estariam vigentes. Então, tratarmos a questão da hidrelétrica como sendo a panaceia de solução energética do Brasil, com todo respeito, já passou 130 anos e nós chegamos no que chegamos. Estamos literalmente, como diz no mercado, presidente, se eu permite, nós estamos vendidos energeticamente, né? E precisamos tomar providências urgentes. Essas providências partem pela rede inteligente, necessariamente com muita inteligência, e não voltarmos aos processos de 130 anos. Então, essa é uma questão que está bem clara, e para resumir a questão da fórmula, do roteiro que eu coloquei ali, a ideia é bem simples. Eu tenho uma potência hídrica nominal no pé da barragem. Eu tenho que derrubar aquela água, passar por uma turbina, gerar energia, essa turbina vai gerar tantos megawatts, ela vai percorrer 2.000, 3.000 quilômetros e chega aqui em Águas Claras, ela tem que fazer a quantidade de água subir para a caixa d'água dos prédios que estão aqui em Águas Claras, aqui do lado, que é um problema energético para o GDF. A quantidade de energia que ela gera na queda, ela não consegue praticamente transformar em riqueza, porque o que transforma alguma coisa em riqueza é a energia. O dinheiro, o sistema financeiro é um representador da riqueza, é uma das fases da representação. Ele não é a riqueza em si, ela representa a riqueza, uma das formas de representar a riqueza. Se não houver geração de energia, não tem como o parque industrial brasileiro se remunerar o suficiente. Coloca-se um produto aqui no Goiás e tenta se colocar no porto, com a estrada, com todo o óleo disso, que é queimado no caminhão até chegar lá, gasta-se mais no transporte no que energeticamente se exporta. Existe a possibilidade, ou estudo, ou já estão praticamente implantando, que é o alcoduto, o etanolduto, que sai do Mato Grosso praticamente e corre até São Sebastião. Quanto se gasta de energia em megawatts para bombear esse álcool? Milhares de quilômetros. Será que o álcool que vai ser exportado lá no no navio tanque, vai ser energeticamente correspondente a tudo que nós pagamos em termos hidrelétricos para bombear esse álcool até chegar lá? Então, são coisas que como sugestão, foi colocado por um dos senadores aqui, qual a sugestão que o Senado poderia colocar nesse momento? Qual é uma ação prática e efetiva para se chegar a resultados efetivos, energeticamente? Colocar uma análise energética dos processos de geração, transmissão e distribuição de energia, e não uma análise puramente financeira. Aí sim nós seríamos capazes de chegar e dizer assim, bom, essa usina vai gerar 11.000 megawatts, como é mais ou menos o nominal de Belo Monte, mas efetivamente na tomada de qualquer residência no Brasil vai chegar o quê? 20% dessa energia? Primeiro pela sazonalidade. Há fontes
Todas as fontes hoje estão caminhando para a sazonalidade. O sistema de armazenamento de longo prazo já existe, de certa forma. Carvão é um sistema de armazenamento, petróleo é um sistema de armazenamento. São todos clássicos, não existe novidade disso. O que importa é transformar em um vetor chamado energia elétrica. E esse vetor energia elétrica, ele tem que transitar de forma, como a gente chama no mercado, spot, à vista. Eu preciso da energia agora. E não adianta eu economizar por 3, 4 anos na frente, quando ele não dura 6 meses. Então, a questão é uma mudança de paradigma, é uma mudança de forma de planejamento que não desmerece nenhum planejamento anterior, não desmonta o que está aí, mas agrega um valor significativo por conta das mudanças de tecnologias em todas as instâncias, desde as formas de consumo residencial e também da microgeração, até as Itaipus e Tucuruís e assim por diante. Porque desmontar uma hidrelétrica é tão danoso quanto montá-la. E aí é uma questão energética, não é uma questão de meio ambiente, de IBAMA ou da questão do indígena. Então, a sugestão como solução, e foi me perguntado aqui, pelo pessoal da internet, o que isso vai impactar na vida do ser humano, nas famílias? Vai se cortar o custo de 80% que o Brasil paga. Todas as empresas concessionárias de energias estão literalmente vendidas pelo seu patrimônio, não é mais nem financeiramente. Porque financeiro é uma das partes do patrimônio. Obrigado. Assim, bom, a pergunta, então, do internauta é como que o mundo, como o Brasil vai se ver com restrições de matérias-primas de todas as ordens, tá certo? E se essas aspirações das famílias, que é o grande problema de sobrevivência hoje, vão se atender por conta do planejamento energético. Ou seja, temos que buscar a solução via análise energética do processo, pela engenharia, pelos sistemas convencionais. Existem processos extremamente consolidados de análise desse tipo. E, com isso, obviamente, o impacto econômico vai ser a grande sustentabilidade das pessoas, das famílias e, por consequência, a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Dr. Paulo Kev, especialista em recursos energéticos, pelas suas respostas. Temos aqui mais perguntas de internautas, também dirigidas ao Dr. Altino. O que o governo pretende fazer num curto período de tempo em relação à energia sustentável? Se não seria melhor privatizar o sistema hidrelétrico no país? Pergunta se assim o atendimento não seria melhor. Segundo ele, no estado de Pernambuco, o sistema elétrico é privatizado e funciona muito bem. Eu gostaria que o doutor Altino nos confirmasse essa informação. Essa pergunta do senhor Antônio da Silva Cavalcante, da Fazenda Juá, em Cabrobó, Pernambuco. Outra pergunta: qual o potencial hidrelétrico dos rios que causam enchentes anuais? Talvez essa seja uma pergunta difícil de ser respondida, não sei. O cidadão, no caso, Digno Campos Filhos, de Barreiras, Bahia, na Bahia, ele aponta a necessidade em se respeitar o meio ambiente nas construções de hidrelétricas. Segundo relata, as empresas responsáveis pela construção das hidrelétricas interferem na desova dos peixes. Assim, acredita que deveria ser obrigatória a construção de escada no leito do rio para que os peixes consigam subir para a desova. Enfim, fundamentalmente, essa questão em relação à energia sustentável, que passa por essa questão aqui também dos peixes, e a outra em relação a essa privatização do sistema elétrico no estado de Pernambuco.
Bom, em relação à questão da energia sustentável, as políticas do Ministério de Minas e Energia enfocam dois aspectos distintos. Pelo lado da demanda, os nossos programas de eficiência energética, quer dizer, um uso mais eficiente da energia a nível dos consumidores, com equipamentos com rendimentos mais favoráveis, etc. Esse pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, é a priorização das chamadas energias renováveis, em que o Brasil tem uma grande quantidade de opções de fontes renováveis, e essas fontes renováveis planejadas e projetadas de uma maneira ambientalmente bem inseridas nos locais em que elas se encontram. No caso das hidrelétricas, já discutimos bastante esse aspecto. Isso tudo dentro do conceito de um melhor uso dos recursos naturais do planeta, no caso do Brasil, no que diz respeito aos usos energéticos, dentro do conceito do desenvolvimento sustentável. Então, essas seriam as políticas adotadas para nós termos uma energia sustentada. Em relação à questão da privatização, eu diria o seguinte: a pergunta fez referência à privatização do sistema hidrelétrico, das usinas hidrelétricas. Bom, o Brasil tem grandes usinas hidrelétricas e tem usinas médias e usinas pequenas. No mundo inteiro não existe nenhuma experiência de privatização de grandes hidrelétricas, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grandes hidrelétricas no Vale do Tennessee, que são empreendimentos de uso múltiplo do recurso hídrico. Pois bem, essas grandes hidrelétricas, elas pertencem ao Estado, nem se fala em privatizar. Elas são mantidas, administradas pelo governo, na medida em que o uso do recurso hídrico é mais do que o uso da hidrelétrica, então não existe experiência de privatização. Isso não quer dizer que as usinas hidrelétricas que nós estamos construindo não possam ter uma participação privada importante. E, de fato, isso está ocorrendo através das chamadas SPEs, as Sociedades de Projetos Específicos, não só para a geração hidrelétrica, como geração térmica e como transmissão. A privatização que ele se referiu no estado de Pernambuco é a privatização da distribuição de energia. Nisso não temos nada contra, e temos a experiência brasileira mostrou em que vários locais essa privatização teve resultados extremamente positivos. Mas essa privatização está voltada para a questão da distribuição de energia elétrica. No que diz respeito à geração, volto a dizer, e transmissão, a experiência brasileira com a associação do setor estatal e o setor privado tem tido um sucesso muito grande. A viabilização das usinas do Badeira, as usinas do Xingu e futuramente dos Tapajós, são grandes hidrelétricas, passa por essa parceria pública-privada, onde o Estado entra com as suas competências e o setor privado com as suas competências, e o resultado tem sido extremamente positivo. Isso não quer dizer uma privatização das hidrelétricas, grandes hidrelétricas existentes no nosso sistema, porque elas pertencem às empresas do Grupo Eletrobras, da CEMIG, Furnas e outras empresas, Scopel, que elas são empresas de controle estatal. E tinha dos peixes. Bom, a questão dos... Em relação, na questão de Pernambuco, ele diz especificamente, desculpe, se não seria melhor privatizar o sistema hidrelétrico no país, e Vossa Senhoria respondeu a pergunta. E ele continua: se o atendimento não seria melhor, porque no estado de Pernambuco o sistema elétrico é privatizado. Ele é de Cabrobó. Certo. Eventualmente não seria possível que tivesse uma pequena CPH ali, ele esteja confundindo hidrelétrica com a CPH? Porque lá no estado de Pernambuco não tem pequenas centrais. Quer dizer, o que ele está referindo aí é o sistema de distribuição, que é a CELP, que foi privatizada. Veja, a experiência de privatização da distribuição, nós temos empresas estatais muito eficientes na distribuição e temos empresas privadas também eficientes. Então, é um processo que está bem explicado. Está bem explicado. E tem a questão dos peixes. Né? E a questão dos peixes em relação a esse sistema que seria obrigatório. Senador Jaime Campos, gostaria que Vossa Excelência, por gentileza, que tem uma pergunta de um internauta que diz o seguinte: ele é de Barreiras, na Bahia, que ele aponta a necessidade de se respeitar o meio ambiente nas construções de hidrelétricas. Segundo ele relata, as empresas responsáveis pela construção das hidrelétricas interferem na desova dos peixes. Assim, acredita que deveria ser obrigatória a construção no leito dos rios para que os peixes consigam subir para a desova.
Aí o secretário Veja, vai responder agora. o estudo, o EIA-RIMA chamado, que é o estudo de impacto ambiental de uma hidrelétrica, porque a hidrelétrica introduz uma barragem no rio, e essa barragem no rio cria uma dificuldade para a questão da migração de peixes. Esta é uma discussão que está sempre presente no estudo de viabilidade ambiental. E a experiência brasileira mostra que praticamente em quase todas as usinas, tá certo? Tem a escada de peixe e ela se torna necessário. Por exemplo, a experiência de Itaipu é uma experiência muito positiva, porque Itaipu tem uma queda de 120 metros. Provavelmente é a maior escada de peixe que o mundo construiu até agora. Inclusive, antes da construção de Itaipu, nós tínhamos a barragem, tínhamos as 7 quedas, que era uma impossibilidade dos peixes subirem, porque os peixes, para fazer a desova, eles têm que se exercitar, eles têm que migrar no rio, a fêmea, né, se exercitando para que o processo da natureza se produza da maneira mais eficiente. Antes de Itaipu, os peixes chegavam nas 7 quedas e não podiam continuar subindo. A escada de peixe de Itaipu está permitindo que os peixes subam os 120 metros e consiga passar além de Foz do Iguaçu, criando uma condição até mais favorável para isso. Em todas as barragens em que existe o problema do peixe, no Rio Madeira foi uma das grandes discussões que ocorreu, a escada de peixe é um instrumento importante para permitir que haja esse equilíbrio da natureza no processo de reprodução dos peixes daquele rio. Então, isso aí é um projeto que faz parte, digamos, das usinas hidrelétricas, a chamada escada de peixe. Muito obrigado ao doutor Altino. Interessante é que essa pergunta veio de Barreiras, na Bahia. Talvez seja porque lá há uma colonização gaúcha grande, no município de Barreiras, né? Gaúcho, paranaense, é verdade. Bom, eu gostaria, em nome de todos os integrantes desta comissão, das senhoras e senhores senadores, agradecer a participação do Dr. Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, e ao Dr. Paulo Kev, especialista em recursos energéticos, pela importante contribuição aqui oferecida nesse debate em que estamos realizando, nesse ciclo de debates em que estamos tentando, pelo menos, vamos ver se agora, a partir de agora, ainda mais objetivamente, nós consigamos levar os nossos debates à questão investimento e gestão. Como desatar o nó logístico do país, não é? Então, os gargalos que existem, vamos procurar ser mais específico nas nossas próximas audiências. Mas agradecemos a participação de vossas senhorias, que foi de muita valia para todos nós, e nos abriu também outros horizontes em relação ao debate, em relação à utilização do uso da água com racionalidade para a produção de energia elétrica. Muito obrigado a vossas senhorias, sejam sempre muito bem-vindos a esta comissão. Muito obrigado. Presidente. Parabéns pelo seu nome. Antes de dar início à segunda parte da nossa reunião, o relator, segunda parte da reunião, trata-se da mensagem número 13 de 2013, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor José Gutmann para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Petróleo. Não está presente aqui o relator, e é praxe que o relator sempre esteja presente nesse momento. Eu pergunto a vossas excelências se nós suspendemos essa segunda parte da nossa reunião de hoje, passamos essa sabatina para um outro dia, ou se posso
indicar um relator ad hoc para que façamos ainda hoje essa oitiva. Indago a vossas excelências. Vamos fazer. Então, indico como relator ad hoc a Sua Excelência o senador Jaime Campos, que será, então, passa a ser o relator ad hoc da indicação do senhor José Gutmann para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Petróleo. Deliberação tomada por este plenário. Passamos à parte segunda de nossa reunião deliberativa. Item número 1, não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 13 de 2013. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o artigo 11 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, o nome do senhor José Gutmann para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Senador Waldir Raupp. Indico Sua Excelência o senador Jaime Campos como relator ad hoc. Relatório pronto para deliberação. Observação.